Olá, vou passar para vocês agora um pouco sobre o procedimento de abertura de atendimento e ordem de serviço junto ao CIARE Web. Primeiramente, a gente vai utilizar o recurso para maximizar a nossa tela, dando um F11. E para abertura de atendimento e ordem de serviço, a gente vai utilizar a tela TOF REC. A gente pode acessar a mesma no nosso campo de acesso rápido. E podemos também ter acesso a TOF REC navegando pelo menu de módulos do CIARE. A gente vai acessar o módulo de oficina, o submódulo de recepção e pode ter acesso aqui, à tela de recepção da oficina, a TOF REC. Dando continuidade no nosso procedimento, a gente vai ter que preencher alguns parâmetros, para dar início ao nosso processo, como a filial a qual a gente pertence, a RE do consultor, o qual vai realizar a abertura dos atendimentos. Caso eu queira consultar ou fazer a abertura do atendimento para alguma equipe em específico, vou selecionar essa mesma aqui, dentre as opções que eu tenho. Preenchi os parâmetros, vou clicar no meu box aqui de consultar. Dada a função consultar, o sistema vai me listar todos os atendimentos, uma vez abertos pelo consultor técnico que a gente informou no parâmetro anterior. E para a abertura de um novo atendimento, a gente vai clicar nesse box em azul aqui, clicando em mais abrir. E passamos então para a nossa primeira etapa do procedimento de abertura de atendimento, a etapa do cabeçalho. Nessa etapa a gente vai confirmar algumas informações gerais, como a filial e o consultor. Vamos aqui dar algumas informações sobre o nosso veículo, como a placa do mesmo. E uma vez que eu já tenho esse veículo cadastrado no meu sistema, o sistema vai abrir um box aqui, me dando esse informativo. E caso eu ainda não tenha esse veículo cadastrado, eu posso realizar o pré-cadastro do mesmo, clicando nesse box aqui, onde tem o veículo. Eu vou acessar a minha tela de pré-cadastro, a TOF PCV, que em breve eu vou falar mais dela para vocês, e realizo o pré-cadastro do meu veículo através dessa tela aqui, preenchendo todas as informações necessárias. Reparamos aqui nesses campos de orçamento e agendamentos. Para que eles servem? Uma vez que eu informei a placa do veículo aqui, e para este veículo existe um orçamento já realizado, esse mesmo orçamento vai vir listado aqui, e eu posso ter a opção de incluir este orçamento para dentro do meu atendimento, importando todos os serviços orçados ou todas as peças para dentro do meu atendimento. A mesma coisa acontece para este campo aqui, onde todo agendamento, uma vez que informei a placa do veículo aqui, e para este veículo já tem um agendamento realizado, este vai ser listado aqui, e eu vou ter a opção de selecionar o mesmo e incluir esse agendamento dentro do meu atendimento. Passamos então agora para as informações do nosso atendimento. A gente vai confirmar a quilometragem do nosso veículo. Vamos informar o nível de combustível no qual ele chegou na recepção, movendo apenas a barrinha aqui, das opções de reserva, 1/4, meio tanque, 3/4 e tanque cheio. Vamos deixar aqui para este exemplo em meio tanque. Vamos informar também o tipo de uso deste veículo, dentre as 3 opções que eu tenho aqui: rodoviário, severo e urbano. Vou utilizar para este exemplo a opção de urbano. O prisma do veículo, o qual vai ser utilizado para a identificação do mesmo na fila de espera da oficina. A mídia motivadora, a qual pode ter feito com que o cliente fosse até a revenda, que pode ter sido por um contato telefônico, jornal, mala direta, dentre outras opções. A prioridade deste atendimento numa escala de 1 a 9, se eu tenho um atendimento o qual tem a prioridade
bem elevada, tem muita prioridade para esse atendimento, eu vou selecionar a opção 1. Se eu tenho um atendimento qual não tem tanta prioridade para ser atendido, eu vou selecionar a opção 9. Dentre esta escala de 1 a 9, eu mensuro a importância deste meu atendimento. Caso o meu cliente deseje levar as peças de volta para casa após trocadas na oficina, eu vou selecionar este campo aqui. Se ele deseja lavar o veículo, muitas concessionárias têm essa opção, enquanto o cliente deixa o veículo na oficina, ele pode também realizar a lavagem do veículo. Vou selecionar essa opção aqui. Vou informar o condutor, o qual nem sempre é o proprietário que leva o veículo até a oficina. Então aqui eu informo quem foi o condutor do veículo, um telefone para contato do mesmo, alguma observação a qual queira incluir no meu atendimento. Vou confirmar a data de entrada, o horário, vou confirmar a data de entrega e o horário dessa minha data de entrega. Estas perguntas aqui embaixo são exclusivas para os nossos clientes Ford. Elas são utilizadas posteriormente para algumas gerações de alguns relatórios. Preenchida então todas as opções e todos os campos do meu cabeçalho, vou dar então continuidade no meu processo, clicando aqui em continuar nesse box azul. Vou passar então para a etapa de serviços. O sistema vai me dar o box me indicando o que fazer, clicando, me informando para clicar em incluir, para fazer a inclusão dos serviços. E eu posso notar aqui que a minha etapa anterior do cabeçalho vai vir checada e vai estar em outra cor. Para a inclusão dos serviços, eu vou clicar aqui em mais incluir e vou ter a opção de incluir os serviços descritivos e os serviços codificados. Os serviços descritivos eu vou incluir dentre essas linhas aqui, que seria nada mais que as descrições, os quais os meus clientes vão informar. Como, por exemplo, meu cliente vai chegar para mim e vai falar: olha, toda vez que eu passo na lombada, eu ouço um barulho estranho na minha suspensão dianteira. Tem como você ver o que é isso para mim? O consultor vai lá e vai dar a descrição a qual o cliente informou para ele. Barulho na suspensão dianteira ao passar pelas lombadas. Vou colocar esse tipo de item como executar, para o meu produtivo dentro da oficina poder verificar qual é o problema que está acontecendo segundo essa descrição dada pelo cliente. E caso eu queira complementar essa descrição com algum comentário a mais, eu seleciono a opção comentário. Vou confirmar também qual vai ser a função a qual dentro da minha oficina vai realizar este serviço e vou confirmar o tipo de ordem de serviço a qual vai ser aberta para esse tipo de serviço. Dentre as opções de cliente, uma ordem de serviço de garantia, uma ordem de serviço interna. Vou informar também um tempo previsto para a realização desse serviço. E aqui eu tenho a opção do código CCC, que também seria um código exclusivo e um campo exclusivo, de acordo com parâmetros que eu indico de montadora para montadora dentro do SEARI, que seria o código CCC, que seria um código para controle nos casos de garantia. Por exemplo, eu tenho as opções de serviços de tapeçaria, serviços elétricos, serviços no motor, serviços de suspensão, freio. E segundo o código CCC, para cada um desses serviços eu tenho um código de CCC específico. Por exemplo, se for na suspensão, tem um tipo de código CCC. Se for no motor, é um outro tipo de código CCC. Perfeito. Incluí o meu serviço descritivo. Como eu vou dar para vocês também um exemplo de um serviço codificado, eu vou clicar em gravar mais. Se eu não tivesse nenhum serviço a mais para incluir para esse atendimento, eu clicaria então no box gravar e sair.
E o sistema então vai me sinalizar junto ao canto direito, um box informativo me dizendo que o serviço descritivo qual a gente incluiu anteriormente foi incluído com sucesso. Vamos então agora dar um exemplo de um serviço já codificado. Por exemplo, eu sei que o meu cliente vai fazer uma revisão e eu já tenho um código para o serviço de revisão. Vou então informar esse código aqui, se eu já sei o código dele. Se eu não sei, vou clicar aqui na lupa e posso realizar algumas consultas dos códigos os quais eu tenho cadastrado. Por exemplo, eu quero saber quais são os códigos dos serviços os quais eu tenho relacionado a palavra revisão. E clico aqui em consultar. O sistema então irá me listar todos os serviços que tem como a descrição a palavra que eu utilizei aqui, para minha consulta, revisão. E aqui são todos os códigos para esses serviços de revisão. Vamos então incluir para este exemplo uma revisão de 8.000 km. Clico duas vezes no mesmo, o código vai ser inserido aqui, a descrição do serviço aqui, e vou confirmar somente aqui qual vai ser o meu tipo de OS, dentre as opções de tipo de ordem de serviço que eu tenho. Confirmei. Como eu não tenho mais nenhum serviço a incluir para o meu atendimento, vou dar um gravar e sair. Se eu tivesse quantos fossem os meus serviços codificados a ser incluído para o atendimento e quantos fossem os meus serviços descritivos que o meu cliente tivesse para me repassar, eu iria incluindo dessa mesma forma qual eu dei o exemplo para vocês. Vou então clicar no box gravar e sair. O sistema vai me informar que o serviço foi incluído com sucesso, no nosso serviço codificado, e todos os serviços os quais a gente incluiu para este atendimento vão ser listados aqui. Daremos então a continuidade nesta nossa etapa de serviços. Clicamos no box continuar e reparamos aqui, que a etapa de cabeçalho, todas as etapas anteriores, vem cumprida com o check-in. Passamos então agora para a etapa de peças. O sistema vai me sinalizar que para incluir peças eu tenho que clicar aqui em incluir. Vai me dar uma dica do que eu posso fazer. E na etapa de peças, geralmente, quando eu tenho um orçamento incluído, um cardápio de peças incluído, ou uma campanha incluída no meu atendimento, as peças relacionadas a estes vão vir listadas similar aos serviços na nossa etapa anterior listados. Ou eu posso ter a opção de incluir alguma peça que o meu cliente solicite, por exemplo. Vou vir aqui em dar um mais incluir. Meu cliente quer que troque tal peça, além das que vão ser incluídas nos serviços descritivos e codificados anteriores. Posso fazer essa opção também. Neste exemplo, como a gente não tinha nenhum orçamento e nenhum agendamento, eu não tenho lista de peças nenhumas para esse atendimento. Posso então apenas dar continuidade nessa etapa. Antes de abrirmos a ordem de serviço, que seria a nossa próxima etapa, o sistema vai me levar até a tela de pré-cadastro de clientes, no qual eu vou confirmar algumas informações antes de abrir a minha ordem de serviço, como nome usual, dentre alguns campos, e vou selecionar a opção gravar. Confirmei as informações do meu cliente, o sistema vai me informar isso também no campo à direita, e eu passo então para a etapa de ordem de serviço. A gente pode reparar que a situação da nossa ordem de serviço ainda está em vermelho. Reparamos aqui que todas as etapas às quais a gente deu continuidade foram cumpridas com o check-in. E na etapa de ordem de serviço, a gente vai apenas confirmar alguns campos e algumas informações dessa ordem de serviço. Vamos confirmar o departamento qual vai realizar os serviços dessa ordem, o tipo de preço a ser aplicado sobre as peças, o tipo de preço a ser aplicado sobre a mão de obra
Aqui vão ser algumas informações as quais já foram informadas anteriormente nas outras etapas. Vou confirmar a data de abertura, a hora. Nos casos em que eu tenho a opção de um serviço rápido, este que não tem necessidade de eu fazer um apontamento, de eu selecionar um produtivo para trabalhar, esse serviço vai ser rapidamente, como o nome já diz, realizado, e a ordem de serviço já vai ser pré-fechada para ser faturada. Clico nessa opção aqui, e se eu tenho serviço com garantia estendida, eu seleciono este campo aqui. Temos também a opção para consulta da ficha de segmento desse veículo, e temos a opção de ver todas as passagens deste veículo na nossa oficina, clicando nestes dois boxes aqui ao lado direito. Como a gente já confirmou as informações do nosso cliente, a gente tem o mesmo aqui, como cliente de faturamento, cliente da ordem de serviço e cliente da nota fiscal. Isto porque eu selecionei uma ordem de serviço tipo cliente normal. Se fosse uma ordem de serviço de garantia, o cliente o qual seria faturado, por exemplo, seria a montadora, porque o cliente não ia ter custo algum, somente para a revenda ou montadora a qual realizou a venda desse veículo para o consumidor. Feito isso, confirmei todas as informações abaixo sobre a ordem de serviço. Vou dar um gravar, clicando neste box aqui, e a minha ordem de serviço vai ser gerada. O sistema vai me dar um box sinalizando com verde que ela foi gerada com sucesso. Vou selecionar o número de vias as quais eu desejo imprimir. Confirmo a impressão. Confirmei a impressão. A gente passa para essa etapa aqui, e pode reparar que a situação da nossa ordem de serviço já está como verde, ela já foi gerada. Reparamos aqui que ela já tem uma numeração. Caso eu tivesse um orçamento incluído nesse atendimento, a numeração deste ia ser listada aqui. Temos o campo com o tipo, o número do nosso atendimento ou da nossa passagem, a filial qual realizou essa abertura de atendimento. E podemos então dar continuidade nessa etapa também. Dada a continuidade na nossa etapa da ordem de serviço, a gente passa agora para a etapa de programação. Reparamos aqui que, como todas as outras etapas anteriores, a etapa de ordem de serviço veio cumprida com o check-in. E então vamos para a etapa de programação. Eu vou consultar, confirmar a minha filial, a data. Posso confirmar alguma equipe na qual eu quero programar para realizar essa ordem de serviço. E confirmo aqui o consultor, Tem as opções para mostrar as ordens de serviço as quais não foram programadas, clicando nesse ícone para me mostrar as OS pendentes. E aqui eu clico neste campo para compor o painel, que seria o painel de dentro da oficina, o qual indica os produtivos que estão relacionados a cada ordem de serviço. Clico aqui em consultar, dei a função consultar, posso selecionar o meu produtivo e posso selecionar a hora a qual esse produtivo vai trabalhar dentro dessa minha ordem de serviço. Feito isso, vou dar então continuidade nesta etapa. E passo então para a última etapa do nosso processo de abertura de atendimento e ordem de serviço. Reparo que todas as etapas anteriores foram cumpridas com o check-in. E nesta etapa, eu vou confirmar algumas informações, Eu vou ter a lista dos atendimentos, realizados para esse veículo. E vou informar aqui uma quilometragem, em média, que o nosso cliente anda mensalmente.
Vou confirmar uma quilometragem para a próxima revisão, no caso seria daqui a 10 mil quilômetros, por exemplo, 330 mil quilômetros. Vou confirmar o tipo de uso, deste veículo. Posso gerar uma nova data ou manter a nova data prevista pelo sistema, de acordo com os cálculos que ele fez aqui. Data prevista para a próxima revisão. E, conforme acordado com o meu cliente, eu gerei uma nova data para a próxima revisão. Vou confirmá-la. E então, finalizo o nosso procedimento de abertura de atendimento e ordem de serviço. Até o próximo vídeo.